Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e nosso trabalho vai fluindo também devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 29 de novembro de 1931. Temos que lembrar assim, que sempre teve povos que tiveram uma ou outra pessoa trazendo a informação e que sempre tiveram um local para se reunirem. Mas hoje nós sabemos assim que a pessoa tem que ela mesma estudar o livro na luz da verdade e ela na sua habitação ter um local para que ela possa ter uma maneira de receber as influências, as instruções e as advertências. Porque o livro Na Luz da Verdade, ele é instrutivo e ele também é de advertir. Então a pessoa não vai só receber a instrução, ela tem que lembrar assim que ela tem que mudar a maneira de ser e o esforço é individual e não tem como ela compartilhar com outras pessoas. Na vida é bem importante a pessoa lembrar que a graduação é dentro da pessoa, não está relacionado ao cargo de uma empresa que ela executa, não está relacionado à vida externa dela, está relacionado de como ela recebe os ensinos e de como ela transforma esses ensinos para a sua vida diária. Não tem nenhuma significação se a pessoa estuda e ela não tem a transformação dentro dela. E nós sabemos assim que o envolvimento que nós temos com o trabalho de sobrevivência, com famílias, então nós esquecemos da importância que nós temos para nós mesmos. A pessoa tem que lembrar assim, que todas as coisas externas têm um tempo. Assim como a pessoa teve um tempo na casa dos seus pais, depois foi cuidar da sua vida, e muitas vezes em outra localidade, ele foi arrumar responsabilidades, então ele tem que lembrar assim, que os seus descendentes também terão esse comportamento. Então a família não é tudo na vida de uma pessoa. E nós sabemos assim, observando a vida do nosso avô, que ele teve os seus descendentes e agora ele se encontra só. E que alguns ainda vão morar na edícula. Então ele perdeu a consideração, ainda foi morar numa edícula. Então a pessoa tem que lembrar que a valorização dela está como ela conhece os ensinos e o procedimento que ela faz com esses ensinos. E nós sabemos que os conceitos que nós recebemos, esses conceitos estão errados. Porque se o conceito recebido estivesse correto em alguma localidade, então aquele povo daquela localidade seria um povo desenvolvido, evoluído. Então se naquela localidade sujam os rios, aquele povo não pode ser evoluído. Então a diferença que existe, a inversão, porque tem um desenvolvimento de tecnologia, não quer dizer que o povo é evoluído. Cada pessoa tem que lembrar assim, a evolução é sempre individual e ela é que tem que fazer esforço para fazer parte daquele povo evoluído. Muitas vezes pode acontecer de não encontrar esse povo evoluído nessa matéria grosseira, numa outra região, numa outra localidade. Então se a pessoa vem fazendo um trabalho com ela de elevar-se, então ela terá a possibilidade de colher aquilo no período seguinte, de pertencer a uma localidade assim. Porque nosso conceito de habitantes da Terra, hoje sabe-se assim que existe muitas moradas, que essa referência Jesus já tinha feito antes, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, através do conhecimento hoje que a ciência apresenta, nós sabemos assim que existem muitas moradas e que nós estamos sempre trabalhando com a referência do nosso corpo físico.
Mas se existem muitas moradas, então existe também muitas adaptações de corpos físicos para viver em outros tipos de habitação, em outros planetas, em outros sistemas. E nós sabemos assim que quanto mais perto da luz, mais vida tem. E a finalidade de nós nos encontrarmos na matéria grosseira é para nos tornarmos fortalecidos para voltarmos para as regiões mais próximas da luz. E não tem como uma pessoa auxiliar a outra, por isso é necessário que ela tenha um método para ela receber de dentro as orientações. E é bom a pessoa ir observando assim, com esse costume, ela então vai ficando qualificada. E a qualificação é de como ela vem fazendo a vivência. Porque não adianta a pessoa ter todo um conhecimento e depois dentro dela não teve a transformação. Então ter todo um conhecimento quer dizer assim que a pessoa precisa de ficar com a sua carne, com o seu sangue impregnado daquelas informações. – 29 de novembro de 1931. Então a pessoa tem que saber assim, que é na moradia dela, que é dentro da casa dela, que ela tem que arrumar um espaço para ela estudar o livro na luz da verdade e ela tem que ter o método. E esse método é bem importante assim, que não é com uma força dos pensamentos que a pessoa vai conseguir isso. Porque quando a pessoa força uma situação, depois ela não consegue dar continuidade. É com uma singeleza, é convivendo com a limitação, é ir fazendo um trabalho, ela com ela mesma, de ir observando-se. Porque nós temos muita facilidade de ficar olhando para os outros ou de ficar vivendo uma época anterior. Quando esta condição acontece, a pessoa também não está caminhando na sua vida presente, porque a época anterior, hoje, não tem nenhum benefício. Então ela tem ali uma lembrança, porque também naquela época anterior ela teve um descuido. Então, viver o presente é esta condição, é na vida real. Então, quando a pessoa fala assim que ela precisa de encontrar-se presente na situação que ela se encontra, é na vida real. E a vida real é desenvolvendo todos os sentidos e vendo a necessidade que o corpo tem. E dá para o corpo aquilo que ele necessita. Então o alimento adequado, o resguardo térmico, de ir fazendo essas observações, de ir percebendo os seus pensamentos. E a pessoa tem que lembrar assim que nós nos encontramos no posto em que o Criador nos colocou e que não tem atos arbitrários, que todos os atos são organizados. Então, se a pessoa se encontra hoje num posto, ela fez um trabalho para encontrar-se naquele posto e aquele trabalho realizou. Se a pessoa não corresponder com aquilo que ela prontificou em cumprir, então ela vai ficar um tempo determinado. Um tempo depois, ela é retirada. Então nós nos encontramos nesta condição, viver no posto em que nós temos e de fazer esforço para melhorar nesse posto, de poder do período seguinte lembrar assim que quando ficamos naquele posto tivemos a capacidade de fazer as representações que eram necessárias. Então quando a pessoa vai estudando o livro na luz da verdade, ela vai organizando dentro dela. E vai ficando uma coisa bem importante assim, porque quando surge uma dúvida de uma responsabilidade que ela tem, ela ouve exatamente a palavra que ela precisa para aquilo que vai acontecer de melhor na sua vida. Então as dificuldades apresentadas e as dúvidas que apresentam numa continuação, ela ouve bem claro assim que é para prosseguir naquele caminho. Então o caminho que ela prontificou é o caminho certo e ela tem que fazer um esforço para superar aquilo que está apresentando. E é bom a pessoa lembrar assim que a superação não é uma acomodação. Então nós estamos acostumados assim a ficar mais tranquilo no nosso dia a dia, de não pensarmos.
quando isso acontece, também entra naquela condição de ficar tudo igual num período seguinte. Então, para a pessoa ter a colheita que vai trazer a ela benefícios, que vai possibilitar que ela tenha condição de ter uma maneira de sobreviver melhor, ela tem que fazer o plantio. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que aquilo que ela planta, ela terá que colher. E que se ela plantou arroz, ela vai colher arroz. Se ela plantou descuido, a vida dela no futuro terá que ser descuidos. Então, se cada um estuda um pouco e vai observando assim as limitações que apresentam para muitos, que não está relacionado a pessoa ficar velha, está relacionado a pessoa já se encontrar numa fase de amadurecido, então vai confirmando assim que toda a existência que a pessoa teve até o momento, ela não plantou um processo dentro dela que dá a ela uma segurança para o seu espírito para voltar para a pátria do espírito. Então tudo aquilo que ela armazenou não tem uma utilidade para a continuação da sua vida. Então o corpo vai apresentando desarmonia. Isso é uma coisa bem simples e fácil de perceber. Mas cada um tem que lembrar assim, que nós somos a constituição dos nossos pais. E que dificilmente um filho é melhor do que os pais. Então, para um filho hoje tornar-se melhor do que aquelas tendências que os pais tiveram, ele tem que fazer um trabalho de manter-se atento todo o instante, de ir percebendo os seus pensamentos e a maneira que ele precisa para continuar tendo uma elevação. E nós sabemos assim que para o reino do milênio a pessoa tem que ter tido uma transformação. Não é aproveitando o velho. Então o costume de estudar o livro na luz da verdade, o método, vai possibilitando a pessoa ir percebendo como ela é. E nós temos que lembrarmos assim, aqueles que têm o conhecimento dos ensinos, são estes que o Criador quer ter no reino do milênio. A pessoa fica bem clara assim, quando vê movimentos em povos que passam por privações, por guerras, então se vai observando o costume daqueles povos é um costume distante da luz. Não tem um costume de aproximar-se da luz. O sofrimento ou a alegria faz com que o espírito humano desperta. Então, se está passando por essas limitações, então, se estuda os costumes deles, vamos ver assim que eles se encontram distante da luz. E para o reino do milênio, para o reino de paz, para o reino de alegria, tem que encontrar-se nesta condição de conhecer os ensinos e viver de acordo. E nós sabemos assim que teve muitas pessoas que tiveram esta condição de viver de acordo com os ensinos. Então, na época de Jesus, os cristãos foram perseguidos, depois outros cristãos perseguindo cristãos. Então, a confiança que a pessoa tem dentro dela, essa confiança faz com que ela tenha o movimento em direção à luz. Então, uma pessoa quando estuda, os seus pensamentos precisam de encontrarem naquilo que ela está estudando. E ela precisa de procurar viver de acordo com aquilo que ela estudou. E lembrar assim que o terceiro mandamento é uma reflexão dos 6 dias anteriores que a pessoa teve e qual é o procedimento que ela teve com a sua maneira de ser. Então a conduta da pessoa tem que estar de acordo com aquilo que ela estudou. E os pensamentos estão sempre possibilitando assim que a pessoa planta para o momento seguinte. Então, no começo, a pessoa pode ter dificuldade de segurar os pensamentos naquilo que ela está fazendo. Mas quando ela adquire o costume, ela vai ver que aquilo ficou mais fácil. Então, aquelas informações ficam mais impregnadas na vida interior da pessoa. Então, o cuidado é sempre assim. É a pessoa que é responsável e ela tem que fazer o esforço para sair da situação em que ela se encontra. Não tem como um pai auxiliar o filho para ele desenvolver as habilidades que ele precisa de desenvolver,
Para ter as habilidades do centro motor, o filho teve que fazer o trabalho de desenvolver aquelas habilidades. Então nós, para termos o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, nós é que temos que fazer o trabalho. E nós também sabemos assim do método. Então aquela pessoa que tem um método na sua vida profissional, pode ter acontecido algo e a pessoa apresentar um atraso, mas as pessoas que o conhecem falam assim que aconteceu um imprevisto. A pessoa tem uma referência da sua pontualidade. Então esse método também faz com que ela é reconhecida na sua vida diária pelo método. Nós também temos que nos tornarmos conhecidos com o nosso método de estudar o livro Na Luz da Verdade. Então toda época a pessoa tem que lembrar que ela é responsável por ela mesma e ela tem que ter o esforço diário para aquilo que ela precisa. Um esforço é todo instante. E nós sabemos assim que tem os movimentos. Então, com os movimentos, a pessoa vai fazendo com que as suas pendências vão secando. E é bom a pessoa lembrar que ela é vista à distância quando ela faz os movimentos. Quer dizer assim, no seu dia a dia, com as responsabilidades que ela tem. E ela tem que lembrar assim, que nós temos uma coisa bem simples assim, através do processo de degradação, de cuidar muito da vida do outro, de acharmos assim que agora nós temos uma capacidade que podemos ver o defeito do outro. Mas se nós observarmos, aquilo que nós estamos vendo no outro, ele pode estar tendo um processo de resgate de uma situação anterior. Quando vai estudando o livro Na Luz da Verdade, vai apresentando a capacidade de fazer os resgates. Então aquele que está fazendo essas observações, ele tem que lembrar assim que no momento os seus erros, as suas falhas ainda não estão em julgamento. E é bom a pessoa lembrar que muitos benefícios a pessoa não percebe que recebe. Muitos malefícios a pessoa não percebe que não realizaram. Então é bem simples assim. Não temos essa capacidade de ver aquilo que foi desviado de nós. E aquilo que aproximou-se, então uma ou outra pessoa fala assim que a vida dela foi muito jubilosa, ela teve muitas colheitas, mas ela tem que lembrar assim que também teve as coisas difíceis que foram desviadas. Isso é bem simples assim, o adulto quando está com a responsabilidade de uma criança, então a criança vai fazendo as empreitas e ela vai caminhando para aquela determinada finalidade dela e o adulto vê se ela continua caminhando para aquela direção, o adulto a retira. Então a criança não tem nem noção da consequência se ela continuasse. Ela foi beneficiada, o adulto a retirou. Então no nosso dia a dia acontece o mesmo conosco. O jeito que nós comportamos, a maneira que nós estamos desenvolvendo para melhorarmos, muitas coisas são desviadas. Então a pessoa muitas vezes não tem noção. Então não podemos assim perder tempo com outras pessoas. Nós temos que nos compactarmos. E é bom a pessoa lembrar assim que a vida dela tem que ser superior à vida da família. Não é com a família que vai ter uma evolução. É individual. E o processo que ela está tendo para ter essa evolução. Esta condição muito importante de saber que o método é da pessoa. E com esse método ela vai ter aquela condição muito importante de ser orientada de dentro. O reino do milênio, fazer parte daquele povo que vai ter a possibilidade de viver no reino do milênio, é mudar os costumes, é mudar a maneira de ser, é ficar impregnado com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade. Essa é a condição. A força que a pessoa precisa de ter para ela mesma ter a possibilidade de mudar o jeito que ela precisa de ser. E a mudança é a vida toda. Então a pessoa tem que lembrar assim,
ela é que é responsável por ela. Se ela colhe um benefício, ela que plantou num período anterior a possibilidade de ter aquele benefício. E se ela não está colhendo nada, também ela não fez nada no período anterior para que ela também tivesse um benefício no momento. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ter os movimentos e a responsabilidade é sempre individual. E que nós não temos a capacidade de ficar observando os erros e as transgressões dos outros. Nós temos que ver como nós nos comportamos e qual é a maneira que nós precisamos de continuar tendo. Anteriormente existia povos que tivessem um orientador. Hoje nós temos a condição de ter o livro Na Luz da Verdade e nós temos que ter a capacidade de nós mesmos nos orientarmos. E nós sabemos assim que quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, também fica nas nossas proximidades espíritos que querem apresentar um desenvolvimento. Mas se nós não nos irradiarmos de acordo, não tem como possibilitar transmitir uma informação. Então nós sabemos assim que nós nos encontramos na matéria grosseira, numa condição assim de assimilar pouco. Tanto é que já foi feito um trabalho que um espírito humano utiliza muito pouco as partes do cérebro, pela nossa condição de matéria grosseira pesada. Então existem partes do universo em que essa condição de matéria grosseira é mais leve e os espíritos que lá vivem têm a condição de assimilar mais facilmente as informações, as instruções. E que pode acontecer de espíritos de outras regiões virem também procurar assimilar as informações. Então nós sabemos assim que nós temos guias e esses guias ficam nas nossas proximidades. E é bom a pessoa lembrar que não existe possibilidade de um ser humano comum ter a influência de um guia muito evoluído. É bom saber assim, porque um professor que ministra aula para alunos de curso superior, fica muito difícil ele trabalhar com crianças de prezinho. Então aquelas crianças de prezinho normalmente é uma professora e normalmente ela tem auxiliares que são novas, por encontrar-se naquelas proximidades. Nossos guias também são assim, eles se encontram meio degrau acima, numa condição que fica fácil dele compreender as condições que nós nos encontramos e ele nos influindo para resgatarmos aquelas tendências que nós temos. Se a pessoa tem a condição de fazer um resgate, aquele guia vai embora e vem um outro guia para nos possibilitar assim fazer outros resgates. Então nós não temos um guia permanente na época que nós nos encontramos e no grau de evolução que nós temos. Então nós sempre vamos ter guias meio degrau acima de nós e é bom a pessoa lembrar assim, se ela faz um movimento para evoluir, o guia que vem também mais evoluído. Se a pessoa não fizer um movimento para ter uma evolução, para estudar o livro Na Luz da Verdade, para ter aquele método, não tem como vir um guia evoluído. Um guia sempre vai encontrar-se meio degrau acima. Então, a decadência da pessoa também vem guias decadentes. Isso é uma condição muito séria assim para cada espírito humano. Mas quando a pessoa vai observando os seus pensamentos, as suas tendências, ela muda a norma temporal de dentro dela, então ela percebe antes de acontecer o ato e ela percebe antes de falar, de proceder de determinada maneira. Essa mudança vai possibilitando assim que a pessoa fica mais segura com ela mesma. Toda época, quem faz o esforço é ele que é beneficiado. Então aquela criança que usou direito o centro motor e que teve interesse em melhorar-se, aquela criança é requisitada. Aquela criança polida, aquela criança que tem um bom relacionamento com todos, aquela criança é convidada.
Na nossa vida diária, para nós nos qualificarmos, para nós recebermos o convite, para nós melhorarmos, nós é que temos que ir observando como nós somos e como nós precisamos de continuar sendo para nos qualificarmos. E a qualificação sempre é a vida toda. É bem simples assim, porque se a pessoa qualificou e ela não teve um aprimoramento, aquela qualificação tem uma duração. Num período seguinte, aquela qualificação vai entrando numa estagnação. Então a pessoa sempre faz referências de uma época anterior, mas quando estuda o livro Na Luz da Verdade e que ela vai procurando assimilar as informações, então ela vai tendo um movimento dentro dela e ela vai desvencilhando do ontem, das lembranças anteriores, porque com o movimento ela vai tendo a necessidade de ter informações novas. Quando fala assim que a vida é degraus, que é a escada da vida, é esta condição. Com os movimentos vai possibilitando assim que a pessoa vai tendo um crescimento, vai ampliando a sua maneira de ser. Toda época a pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir melhorando. E a melhora é bem importante, porque ela vai desprendendo de muitas coisas que ela julgava que tinha importância. Então nenhum espírito humano tem a condição de fazer observação dos erros dos seus semelhantes, que é muito diferente de quando o pai vai dando as orientações, as informações para o filho que se encontra no período de formação. Então nós também somos assim. Para nós melhorarmos, a observação é de dentro de nós. Então a gente tem que ter a capacidade de ver como nós nos apresentamos, como nós nos encontramos com os nossos pensamentos, qual é a maneira que existe para a pessoa melhorar as suas irradiações. Fica bem fácil assim, de uma pessoa que tem a facilidade de um relacionamento, então o jeito que ela relaciona, o outro sente seguro. Então essa segurança está também de conforme a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela encontra-se de acordo com aquelas informações e ela tem na lembrança as instruções, as informações que ela traz para o seu dia a dia, onde ela apresenta como segura, apresentando-se segura todos os dias. Cada pessoa tem que lembrar assim, que é na moradia dela, no lugar que ela precisa, para que ela tenha a condição de ter os seus pensamentos, a maneira que ela estuda o livro Na Luz da Verdade, e ela ir melhorando a qualidade dos seus pensamentos e de ir trazendo as informações, as instruções para o seu dia a dia. Então, quando a pessoa tem a transformação, é que vai sobreviver no reino do milênio. Então, o reino do milênio vai fazer parte das pessoas que têm o conhecimento dos ensinos e que procura viver de acordo. O viver de acordo quer dizer assim, ficar impregnado. Quando uma pessoa está fazendo uma função, se ela não conhece aquela função, ela demora para executar, porque ela não conhece os detalhes. Mas quando ela vai tornando-se um profissional, ela vai executando com mais rapidez e aquelas funções vão ficando melhores. Então, quando a pessoa vai conhecendo ela mesma, ela vai vendo as tendências que ela tem, de acomodados, dos seus pensamentos. Então ela vai observando e ela vai melhorando o jeito dos seus pensamentos, o jeito das suas acomodações. Naturalmente ela vai trabalhando antes e vai possibilitando que o seu corpo de matéria grosseira não adoeça, porque ela foi trabalhando, ela foi providenciando os meios para possibilitar que o corpo fique em harmonia. Cada um é que tem que ter esta condição interna. Então os movimentos é que possibilita a pessoa ter a saúde e ela ter o direcionamento para ela mesma.